de hoje, nós vamos falar dos contratos de gaveta, mas na verdade vamos aplicar o contrato de compromisso, compra e venda. Olha só, professor, contrato de compromisso, compra e venda é igual a qualquer contrato de gaveta? Então vamos começar a coisa do começo. No mundo dos contratos, dentro do Código Civil, nós temos contratos de bens móveis e imóveis. O Código Civil, nós temos muitos contratos. Inclusive o contrato de corretagem está dentro do Código Civil. Apesar de ter uma lei específica do corretor de imóveis, o Código Civil também trata do contrato de corretagem. Quando eu falo de contrato, é tratado também das características contratuais dentro do Código Civil, ou seja, tem que ser objeto lícito, possível, determinado. Tem várias classificações, tem vários requisitos importantes de um contrato. A capacidade do sujeito também, se ele não é capaz, tem que ser suprimida essa incapacidade. Então, estudar contrato, nós temos um conceito, e esse conceito é bem complexo, merece um conhecimento e merece uma busca realmente do entendimento do que é um contrato, da teoria, para aplicar na prática. Dentro do contrato, olha que interessante, vale a pena lembrar que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, de bens móveis e bens imóveis. De um lado, eu adquiro propriedade no Brasil através da forma originária. Isso mesmo, originária. Quando você fala originário, o que tem que vir na sua cabeça é o famoso, tão famoso, uso capião. Não é uso campeão, deveria ser, porque a hora que consegue é um campeão, né? E muito menos urso campeão, hein? Não é urso campeão também não. Uso capião. O uso capião, olha que interessante, é um instrumento originário de adquirir propriedade. Quando eu compro a posse de alguém, ou eu acabo invadindo a propriedade de alguém, eu tenho uma forma de regularizar isso, através do uso capião. Em relação ao uso capião, segundo a doutrina italiana e também a junção da doutrina alemã, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Olha só, hein? Mais de 36 espécies. De todas essas espécies teóricas, na prática, poucas são aplicadas. A mais aplicada é o uso capião extraordinário. Extraordinário ou também extraordinária, que posso utilizar com essa nomenclatura também. Outra forma aplicada é ordinário. Também o uso capião, também muito aplicado. Ordinário, ordinária, que está correto também. Outra forma também de uso capião que eu posso aplicar e é utilizado na prática é o uso capião condicional. Muitos doutrinadores defendem que o uso capião condicional tem várias subespécies. No entendimento do professor Júlio, no humilde entendimento, uso capião condicional e uso capião especial é a mesma coisa. Especial, condicional, prolabore, promoradia, é tudo a mesma coisa. Esse uso capião, o que eu vou ter em mente, que ele pode ser rural ou urbano. Urbano até 250 metros quadrados e rural, esse uso capião rural, até 50 hectares. Esquece o uso capião, que é a forma de adquirir propriedade originária, vamos pensar na segunda forma. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é realmente a forma derivada. A forma derivada, essa importante forma, é a mais utilizada por todos. Porque normalmente, quase sempre, ou nem todo mundo, tem coragem de invadir um imóvel. Invadir um imóvel ou também comprar posse, né? Quando eu compro a posse, não tem segurança jurídica. Fato que posse e domínio é completamente diferente. Posse é o fato de eu estar na posse. Eu estou na posse, isso é posse. A posse pode ser direta ou indireta. Indireta porque é meu, mas eu passei a posse a alguém. A posse pode ser a posse alternada. Novidade, hein? Muita gente não sabe esse conceito de posse alternada. Novidade criada pela doutrina. Vem lá do Rio Grande do Sul, vem também do Rio de Janeiro, essa posse alternada. Muitos juízes, desembargadores e advogados, juristas, autores de obras, estão mencionando essa posse alternada, hein? Posse alternada é o fato, eu sou o proprietário, eu não moro no local, não tenho a posse direta, mas eu frequento o local. Frequento há pelo menos, ou pelo menos 6 meses. A cada 6 meses eu apareço lá. Quando você frequenta uma propriedade há 6 meses, há pelo menos 6 meses, você tem a chamada posse alternada, criação, novidade da doutrina, hein? Você vai ter dificuldade de achar isso no Google, hein? Posse alternada. Então, posse alternada, eu não moro no local, mas eu frequento o local constantemente. Lapso temporal, lapso de tempo, no máximo 6 meses, tá? Isso é a posse alternada. Então, veja, uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Forma originária. Eu sempre vou pensar na forma originária, vou lembrar do uso capião, que tem várias espécies, né? O professor falou algumas aqui, mas tem outras. Segundo a doutrina italiana, mais de 36 espécies. O uso capião, a preocupação do uso capião não é algo anterior à posse, é a posse. Posse, quando eu passo a posse a alguém, eu transfiro 166 direitos. Eu transfiro direitos possessórios, eu transfiro também direitos de proteção, como direito de vizinhança,
né? Direito de vizinhança, os 3S, saúde, segurança e sossego. Professor, eu não sei o que é direito de vizinhança, é fácil, tudo tem um jeitinho fácil de guardar. Saúde, segurança e sossego, né? Então, direito de vizinhança. Eu costumo dizer que nada é difícil na vida, tudo a gente aprende, basta ter didática, né? Uma professora de português uma vez, professora, eu tenho dúvida, o que escreve com M ou com N? Eu sempre fico com essa dúvida. Ela falou, antes do papai e do bebê, sempre vem a mamãe. E é verdade, sempre que você tem a letra B e P, antes dessa letra, você vai aplicar o M. O M porque vem a mamãe. Então, antes do papai e bebê, vem a mamãe. Mal de U, mal com U e mal com L, é fácil. Mal de U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Então, tudo é didática na vida, tudo fica mais fácil de entender. Para ficar mais fácil de entender o uso do capião, eu vou lembrar, posse. Transferir a posse e transformar em domínio. Domínio é registro. E cuidado, quando eu falo de posse, você tem a posse, você tem muito, hein? O Brasil, a Constituição Federal, pelo princípio da função social, dá muito valor à posse. Tem muito investidor em posse no Brasil, porque posse tem uma proteção dentro da nossa Constituição e dentro da nossa jurisprudência. A posse, quando eu tenho a posse direta, eu tenho 166 direitos, hein? Então não é pouca coisa não. Entre todos esses direitos, os direitos da proteção contra o esbulho, turbação, ou seja, os direitos possessórios. Eu tenho direito também, além de todos esses direitos, eu também tenho o direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego. 3S, direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego. Você nunca mais vai esquecer, hein? Deixa a posse originária de lado, que não é objeto, e vamos para a posse derivada. Na posse derivada, eu vou pensar em duas possibilidades. Dentro da forma de adquirir propriedade derivada, eu vou pensar em duas possibilidades. A primeira possibilidade, olha que legal, ó. Primeira possibilidade, eu estou falando do instrumento público. Olha que interessante, o nosso Código Civil, ele ressalta que a partir de 30 salários mínimos, a escritura pública, a ata notarial, é obrigatória. Então a escritura pública, a ata notarial, é obrigatória. Toda vez que eu faço um contrato ou uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, essa escritura pública é obrigatória. Então fique atento em relação a isso, hein? Toda vez que você compra um imóvel acima de 30 salários mínimos, tem que fazer escritura pública. Por mais que tenha outros contratos de gaveta, conhecido como contratos preliminares para amarrar o negócio, e tem que ter mesmo, né? Quando a gente fala de imóvel, o principal sonho do brasileiro é realmente o imóvel próprio. Ganhou, uma pesquisa feita recentemente, e o principal medo do brasileiro é a morte, né? Então, o principal medo é a morte, o principal sonho é o imóvel próprio. Então, quando você lida com imóvel, você está lidando com o principal sonho do sujeito. Então, precisa tomar cuidado. E se você é advogado, corretor que está nos assistindo, tem que tomar cuidado. Você está mexendo com o principal sonho, um erro é fatal, então cuidado, né? Então é importante sim você praticar os atos iniciais, ou seja, tirar o conjunto de certidões, hoje não é difícil, certidão de distribuição civil, certidão criminal, certidão, eu preciso tomar cuidado, tem a certidão da Justiça Comum Federal, da Justiça Comum Estadual, se for o caso, certidão trabalhista, tem um conjunto de certidões que você deve tirar, então toma cuidado aí, fique atento em relação a isso. Tem outros programas aqui, tem um programa de atos iniciais, o programa número 1, que vai te explicar o que são os atos iniciais, tá bom? Olha só que interessante, ó. Quando eu falo da forma derivada, eu já sei que não tem nada a ver com a originária. Deixa a originária de lado, forma derivada. Dentro dela, eu tenho o instrumento público, que é feito por tabelião. Não é registrador, hein? Tabelião faz ata notarial. Tabelião faz escritura pública. Registrador registra. Não confunda isso. Quem é do ramo não pode confundir, hein? Quando eu falo dessa situação de ata notarial, é escritura pública, tá? Esquece a escritura pública, vamos para a segunda espécie, dentro do gênero, forma de adquirir propriedade derivada. Eu estou falando dos contratos imobiliários. Primeiro contrato imobiliário é o compra e venda. Pagou, levou, houve a tradição. Toda vez que eu pago, paguei o imóvel. Me entregaram a posse. Pronto, é compra e venda o nome do contrato. Houve a tradição. Houve a tradição que é a entrega da posse, a entrega da chave. Segundo contrato importante, cessão de direitos possessórios. Cessão de direitos possessórios só vende o direito possessório quem tem a posse. Só tem a posse. Por isso vende os direitos possessórios. Então chama contrato de cessão de direitos possessórios. Nós temos um contrato importante que é o contrato de cessão de direitos hereditários. Esse contrato de cessão de direitos hereditários é um contrato importante. Não foi feito o inventário, ou está sendo feito, ou foi feito o inventário, mas não foi feito o registro. Então, um contrato adequado é os direitos hereditários, cessão de direitos hereditários. Um contrato muito complexo, que merece até uma aula à parte que nós vamos ter. Inclusive, é um contrato perigoso, porque eu compro a cessão de direitos hereditários de todos os herdeiros, ou não compro de nenhum. Comprar de um herdeiro só, sem anuência dos demais, o risco é muito grande para que essa transação não dê certo, porque existe um direito de preferência na relação de direitos hereditários. Direito de preferência existe na relação dos direitos hereditários, existe na relação
locatícia e existe também no direito condominial, que realmente é um dos direitos mais fortes, o direito de preferência mais forte que tem é no direito condominial, hein? Olha só, ainda nessa forma de adquirir propriedade derivada. Essa forma de adquirir propriedade derivada pode ser por escritura pública, deixa de lado. Vamos para a segunda espécie, os contratos imobiliários. O professor falou aqui do contrato de compra e venda, pagou, levou, houve a tradição. Cessão de direitos possessórios e cessão de direitos hereditários. E aí vem o contrato que é objeto da nossa aula, compromisso de compra e venda, que muita gente, doutrinador, tem a opinião contrária e fala que é a mesma coisa, compromisso é a mesma coisa que promessa. Professor, segue a prática nos nossos tribunais e sigo também doutrinadores que mencionam que não. Compromisso é uma coisa e promessa é outra. Não dá para falar que é igual, que é a mesma coisa. O compromisso tem dívida. Falou de contrato, de compromisso, instrumento de compromisso, tem dívida. Pode ser com uma instituição financeira no meio, pode ser direto com o vendedor, tem dívida. Esse é o fato importante. Já a promessa pode ter dívida ou não. Toda vez que eu falo de um contrato de promessa, a coisa vai ser construída ainda. O sujeito passa com a namorada, com a noiva, com a esposa e aponta. Amor, tá vendo aquele açougue, aquele mercado? Vamos derrubar tudo e vamos fazer nossa casa lá. Ah, é, amor? Mas dentro do açougue? Não, amor, vai derrubar tudo. Isso é promessa. É uma expectativa de direito, é uma promessa que vai ser construída. Olha como a ideia é diferente, o objeto desse contrato é diferente. Quando o sujeito passa com a esposa, vamos inverter a situação. Ela fala para o marido, amor, eu sou servidora pública e eu não quero mais pagar aluguel, acho que a gente não merece isso, é mais fácil realmente ter um imóvel próprio, eu comprei um imóvel para nós. Tá vendo aquele prédio? Nossa, bonito, marrom, né? Isso. Tá vendo o sexto andar? Tá vendo aquela violetinha na janela, cortina vermelha? É usado, mas eu comprei, viu? Comprei pra gente morar e sair do aluguel. Professor, é compromisso ou é promessa? É compromisso. Compromisso tem dívida, porém é palpável, eu consigo enxergar, eu consigo visualizar. Aí que está a grande diferença. O compromisso eu consigo visualizar, eu consigo pegar. Já a promessa não. A promessa nem sempre eu consigo pegar, porque vai ser construído. Existe uma estratégia para guardar isso. Professor, imóvel na planta. O imóvel na planta, se o jurídico é bem preparado, se o jurídico entende bem de contratos e segue a prática, o jurídico vai sempre fazer o contrato de promessa. Professor, e esse contrato de promessa, ele morre promessa no imóvel na planta, na compra de apartamentos, né, casas na planta? O ideal é começar como promessa e após o habite-se, a coisa fica palpável, eu chamo de compromisso. Então dá para mudar se tem dívida, né? A promessa vai começar sempre. Construiu, tem habite, ou vai virar compromisso, ou compra e venda porque pagou à vista. O compromisso tem dívida. Então fica fácil de guardar dessa forma, hein? Fica atento. Professor, compromisso gera qual direito? Depende, né? O contrato de compromisso de compra e venda, que é objeto da nossa aula, esse contrato a coisa tem que ser palpável. Esse contrato eu vou imaginar que tem a dívida. Esse compromisso, o correto, o advogado bem preparado, ele vai orientar o comprador a fazer a verbação na matrícula do imóvel. Isso mesmo, fazer a verbação na matrícula do imóvel. E por que eu falo fazer a verbação? Quando faz a verbação na matrícula do imóvel, você consegue, olha que interessante, olha que beleza, ó, você consegue a expectativa de direito real. Esse contrato vira um contrato de direito real. Professor, mas espera aí, um contrato de direito real, ele é muito mais importante? Claro que é. O contrato de direito real ele é muito importante, ele te protege mais. Quando eu não faço a verbação na matrícula do compromisso, eu não tenho um contrato de direito real, eu tenho um contrato de direito pessoal. Professor, qual que é a diferença de direito real para o direito pessoal? Direito real já vincula ao imóvel. Direito real já gera publicidade. Esquece o direito real, vamos falar sobre direito pessoal. Direito pessoal é interpartes, entre eu e você. Ninguém fica sabendo. Aí que mora o perigo, aí que mora o risco. Então o ideal, se você é um corretor, se você é um advogado bem preparado, gosta do ramo e é especialista no ramo, é você orientar o seu cliente, fazer a verbação. Fez a verbação do contrato de compromisso de compra e venda, olha que beleza, ó. Você gerou direito real, mais proteção ao seu cliente. Evita a dupla venda, isso mesmo. Dupla, tripla, treta, né? Se o sujeito tem má fé, ele vende para um, vende para você, vende para mim, vende para a Janaína que está nos filmando aqui, né? Vende para todo mundo, vai vendendo. E aí põe o dinheiro no bolso, né? Vendi para um, 200 mil reais o imóvel, para outro 300, para outro 150. Coloquei no bolso e sum, ninguém acha, acabou. Deixa o pessoal se matar. Só é dono quem registra. O direito não socorre quem dorme, né? Só é dono quem registra. E aí o pessoal vai se matar, vai se matar, vai se matar. Fato é que só é dono quem registra. Então, a primeira pessoa que fez o registro, a transmissão dentro de um cartório de imóveis, é dono.
o resto vai perder o imóvel, né? Então, toma cuidado com isso, tá? Então, compromisso compra e venda, ele pode ser inter partes ou ainda erga omnes. Erga omnes é contra todos. Erga omnes porque fez o registro, né? Na verdade, fez a averbação, o termo mais adequado. Nós confundimos muito registro e averbação. O professor tem uma dica bem didática aqui para ficar fácil você guardar. Averbação são atos da vida. Atos da vida, nascimento, casamento, separação, divórcio, né, morte, são atos da vida. Então, na verdade, o correto é fazer a averbação. Só que a morte, eu posso fazer a averbação e depois, posteriormente, fazer o inventário. Não é comum fazer a averbação do atestado de óbito, né? O comum é fazer direto o inventário, que aí é transmissão, né? É transmissão. Então fique atento em relação a isso, hein? Eu quero averbar um contrato de locação porque eu dei esse imóvel em garantia, caução, averbação. Então fique atento em relação a isso. Averbação, atos da vida. Registro, transmissão. Não confunda registro com averbação e não confunda também tabelião com registrador, que são situações diferentes. Cartório de imóvel, registra. Tabelião faz escritura pública, hein? Fique atento em relação a isso. Então nós temos vários contratos chamados de contratos imobiliários. Compromisso é o contrato que tem dívida, que a coisa é palpável. Promessa, a coisa não existe ainda, é uma expectativa, vai criar. Compra e venda, pagou, levou. Além desses contratos, eu tenho o famoso contrato, cessão de direitos possessórios. Eu só vendo a posse quando o que eu tenho é a posse. Professor, eu vendi a posse, mas eu tenho um domínio, eu tenho um registro também. Então você tá louco, né? Manda no Facebook a mensagem, eu te passo uma psicóloga boa, porque não é normal. Como que você vai vender a posse? Quem vende a posse perde dinheiro. O valor de mercado, só existe valor de mercado realmente quando o imóvel é regular. O imóvel regular, ele vale mais porque ele é seguro, gera segurança jurídica. O contrato de gaveta não gera segurança jurídica. Existe, é fato, tem reconhecimento jurídico, dá para utilizar esse contrato como título de boa-fé para ações de uso capião, entre outras ações, como embargo de terceiro, mas fato é que não tem segurança jurídica, né? Você vai ter que lutar, provar e buscar essa segurança jurídica, litigar para conseguir ela. Já quando eu tenho direito real, você não precisa disso. Então fique atento, hein? Só é dono quem registra. No Brasil é muito comum, em virtude dos valores serem realmente altos, né? Valores realmente, não é barato você registrar um imóvel, mesmo porque a sequência lógica é essa. Eu pago a escritura pública, depois eu pago o registro, depois eu pago os tributos, ou antes disso eu recolho alguns tributos que estão em atraso. Então, você transmitir um imóvel é muito caro, sem falar no imposto de renda, né? É muito caro transmitir um imóvel. Então, eu falo para você com muito carinho, ó, é caro, mas vale a pena. É melhor você ter 250 mil e comprar um imóvel de 200 e ter um caixa para dar uma reformada no imóvel e ainda pagar essa parte de escritura e registro. Porque só é dono quem registra. Não adianta, eu tenho 250 mil, quero comprar um imóvel de 250. E o gasto do registro? E o gasto para dar uma reparada no imóvel, né? Toma cuidado com isso, tá bom? Com muito carinho o professor está falando isso. E você como corretor, você como advogado, que sei que tem muito advogado também nos assistindo, tem que transmitir essa informação. Temos que trabalhar com ética, dormir no travesseiro com a consciência tranquila. Vários contratos existem, chamados de contratos imobiliários. O correto é fazer a averbação. Averbou, girou direito real. Não averbou, é direito pessoal. O compromisso compra e venda, quando eu faço a devida averbação, olha que interessante. Além de gerar um direito real, uma expectativa de direito real, além de gerar um efeito contra todos, erga omnes, esse contrato também, quando eu faço essa devida averbação, me permite, em algumas situações, fazer um procedimento administrativo. Compromisso, a gente conversou aqui, é realmente um contrato que existe dívida. Ou seja, se existe dívida, eu comprei da minha amiga Janaína, comprei um apartamento, 400 mil. Só que eu falei, Janaína, eu vou te dar 200 mil, como a gente é amigo, eu vou parcelar com você 200 mil, tá? A Janaína aceitou, falou, você é meu amigo, Júnior, eu sei que você vai pagar. Pronto. Dei 200 mil para ela e 20 parcelas de 10 mil. Pronto, 200 mil. Na última parcela, paguei a Janaína. Fiz a transferência por conta dela. Eu tenho prova, a transferência. Só que a Janaína, por algum motivo, ó, foi embora, foi para os Estados Unidos. Ela é craque em filmagem, ela entende muito, terminou a faculdade agora, toda feliz, tem uma proposta boa, foi para os Estados Unidos. Falei, eu vou passear, sou nova, vou ganhar dinheiro. E aí mudou até de chip, eu quero uma nova vida. Não atende nem os amigos, gosta dos amigos, mas não quer saber, né? Falou, agora não, pelo menos 3 anos eu não quero escutar ninguém. Quero ganhar dinheiro, quero passear nos Estados Unidos. Pronto. Como que eu fico nessa situação? Eu fico procurando a Janaína, procurando a Janaína, procurando a Janaína. Não acho a Janaína, não acho. Se eu não acho, professor, eu tenho domínio? Ainda não. O imóvel está no nome da Janaína, o que eu tenho é um compromisso compra e venda, averbado. Nesse caso, em alguns cartórios no Brasil, porque isso, né, cartório, é delegação do Tribunal de Justiça, então vai muito do oficial, da forma dele conduzir. Claro, o oficial do cartório,
ele tem que seguir várias regras. Entre essas regras, a Lei 6.015, de 73. Entre essas regras, tem que seguir o Código Civil, mas vai muito lado pessoal também de entendimento. Então, em alguns cartórios não, mas em alguns cartórios você consegue fazer um procedimento administrativo. Por quê? Olha só, eu averbei na matrícula o compromisso de compra e venda. Eu, comprador, Janaína, vendedora. Averbamos na matrícula desse imóvel que eu comprei o compromisso. Já gerou uma expectativa de direito real. Se eu provar que eu paguei a Janaína, essas provas de transferência é prova que eu paguei, ou seja, se eu tenho um compromisso devidamente averbado, tem a prova que eu paguei e por algum motivo, depois a gente discute isso, provar que a origem desse imóvel é um loteamento, eu consigo fazer um procedimento administrativo que dura de 6 meses a 90 dias. Então não preciso nem fazer ação nenhuma. Isso, em alguns cartórios, em alguns estados, merece ser analisado cada caso prático, se cabe ou não. Tá? Então, existe um requerimento que você pode fazer para regularizar essa situação. Mas, quando isso não é permitido, por causa do cartório, por causa do estado, por causa de algum motivo, cabe uma ação, a chamada ação de obrigação de fazer. Eu ingresso com uma ação contra a Janaína, não que eu quero litigar com ela, porque ela esqueceu, eu esqueci, aconteceu, eu quero regularizar. Eu ingresso com uma ação de obrigação de fazer, que no direito imobiliário tem um nome bonito, adjudicação compulsória. Ou seja, o juiz, ele concordando, ele vai dar a carta de adjudicação. E aí, sem a Janaína, eu vou lá no cartório com a carta de adjudicação e passo com o meu nome. O nome dessa ação, carta de adjudicação. É uma ação que custa em torno aí de até 15 mil reais, hein? O advogado que cobra um valor menor que esse é sinal que ele não é da área. E aí ele vai aprender com o seu processo, é um risco, né? Então você tem que ter essa noção de valor de mercado. Não temos um valor correto, né? Tem a tabela da OAB. A tabela da OAB, na verdade, ela limita um mínimo, igual a tabela do corretor de imóveis. O corretor de imóveis que cobra menos que a tabela do CRES e o advogado que cobra menos da tabela da OAB, eu não sei. Será que é um grande profissional? Porque ele não respeita nem a profissão dele, né? Então pensa nisso, hein? Olha só, então cuidado, tá? Muito importante você saber disso. Então, vale a pena você entender de compromisso. Compromisso, promessa, são chamados contratos de gaveta. São chamados contratos imobiliários e contratos de gaveta. Tudo isso é contrato de gaveta. Gaveta porque é particular, tá? Professor, não tem validade no mundo jurídico. Claro que tem. Tem validade no mundo jurídico. Tem validade porque o CPC, o novo Código de Processo Civil, deixou bem claro. Se tiver assinado por credor, devedor e 2 testemunhas, virou um título executivo extrajudicial. Então dá até para entrar com a ação no segundo tempo do jogo. Um processo tem 2 tempos, né? Primeiro tempo e segundo tempo. Primeiro tempo, conhecimento. Segundo tempo, execução. Quando eu começo no segundo tempo do jogo, isso quer dizer que eu tenho um baita documento. Ou seja, um título executivo extrajudicial. Me permite começar no segundo tempo do jogo. Um contrato de gaveta que é assinado por 2 testemunhas, pelo devedor e pelo credor, me permite começar no segundo tempo do jogo. Aí não é cumprimento de sentença, aí é ação de execução. Ok? Então fique atento em relação a isso, que é uma informação importante. Não tem validade? Claro que tem. Tem validade jurídica, contrato. Não tem a proteção suprema, né, do direito registral brasileiro, claro, porque não gera segurança jurídica. Então não é jogar na gaveta e falar, não vale nada isso. Claro que vale. Te protege no uso capião, é fundamento para uma ação chamada embargos de terceiros. Não é embargos de declaração, hein? Embargos de declaração é um recurso. Temos recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento. Apelação, recurso de decisão definitiva. Apelação é recurso de decisão definitiva da sentença. Agravo de instrumento é um recurso utilizado para decisões interlocutórias, ou seja, as tutelas provisórias, né? Que o professor deu até uma dica hoje, quem acompanha ele no Facebook. Por isso eu quero que você acompanhe no Facebook. Todo dia eu dou umas 3 dicas, hein? No Facebook. Acompanhe o professor no Facebook, você vai gostar. Júlio Sanches. Então, dou várias dicas lá. Olha que interessante, quando eu falo dessa situação, né, de compromisso, é um contrato de gaveta, sim. É considerado um contrato de gaveta. Contrato, esses contratos que nós falamos, ainda tem um outro contrato, que é chamado contrato preliminar, contrato facultativo. E muitos, né, tem alguns doutrinadores que chamam o contrato de compromisso e promessa um contrato facultativo também. Aí você vai escolher o que você acha que é o correto, né? Existem várias discussões. Fato é que é tudo contrato de gaveta. Nesse contrato de compromisso, pode ter uma cláusula de proposta aceite, né? Ou seja, para amarrar o negócio. Então, um sinal, né? O Código Civil é bem claro. Comprador desistiu, perdeu o sinal. Vendedor desistiu, devolve em dobro. Então, fica atento, hein? É uma regra dos negócios imobiliários, tá bom? O que deve conter em um compromisso de compra e venda? Um contrato bem feito, o título tem que bater com o objeto. Eu costumo dizer, se todo mundo fizesse contrato bem feito, você ia ler o título e já ia saber a história. Compromisso, opa, tem dívida. Promessa, opa, não foi construído. Opa, cessão de direitos possessórios. Opa, vendeu a posse. Então, olha só, um contrato bem feito começa pelo título. Esse compromisso não pode faltar o objeto do negócio, o imóvel, a data da entrega, da posse,
Também não pode faltar a forma de pagamento. Se é um compromisso e tem dívida, a forma de pagamento, né? E também uma cláusula de transmissão. Após a última parcela paga, tem a obrigação de fazer de 60 dias transferir a propriedade ou fazer uma escritura pública. Então esse compromisso não pode faltar isso. Objeto, o título, começa pelo título, qualificação correta das partes, é casado, menciona esse compromisso. Falou ainda desse compromisso, tem que ter objeto, valor, reajuste, parcelas, posse, entrega da chave. Então tem que ter tudo isso, tá? É fundamental. E aí você pode inventar um pouquinho mais, mas isso aí seria o fundamental. Abraço para você, parabéns pela pergunta, tá? Camila Oliveira, de Bertioga. Qual a diferença entre compromisso de compra e venda e contrato de compra e venda com cessão de direitos e obrigações? Não pode corretor, advogado do direito imobiliário, advogado civil, não pode mais falar. Nós temos que disseminar isso, hein? Contrato é tudo igual. Não tem contrato igual. Contrato de gaveta é o gênero, mas tem várias espécies. O objeto do contrato é diferente. Então, quando eu falo de contrato de gaveta, ó, não é tudo igual. Compromisso tem dívida. Promessa, expectativa de direito. Eu vou construir ainda. Não preciso construir tudo. Uma parte, a churrasqueira, a piscina, já virou promessa. Quando eu falo de posse, eu só vou vender a posse quando eu tenho o que eu tenho é posse. Porque eu invadi, porque eu comprei a posse de alguém, tá? Fica atento em relação a isso, hein? E todos os contratos eu posso colocar obrigações, né? Mas na verdade isso já está implícito no contrato, né? Não precisaria mencionar. Contrato de cessão de direitos hereditários e obrigações não é o termo adequado. Porque quando você compra a posse, você comprou a posse e assumiu a posse, você já assumiu 166 direitos, segundo o direito italiano. E esse direito italiano que o Brasil segue, 166 direitos, é direito para chuchu. Ou seja, direito de vizinhança, ações possessórias. Você assume as chamadas, no livro do professor, vai ser lançado em 2017, um outro livro, bem bacana. No livro do professor está lá, obrigações positivas e obrigações negativas. Quando eu assumo a posse, eu ganho com isso, eu ganho 166 direitos, mas direitos positivos e negativos. Positivo, eu ganho a proteção das ações possessórias, direito de vizinhança, posso escolher os frutos, aluguel é fruto, a fruta é fruto, né? Uma maçã, um eucalipto, eu posso escolher os frutos. Porém, eu exerço também, eu assumo os direitos negativos. Direitos negativos, multas, né? Sanções, ou seja, multa ambiental, então eu assumo isso também, tá bom? Então já assume as obrigações, tá bom? Vai ser legal. Parabéns pela pergunta, um grande abraço, hein? Marília Costa, contrato sem sinal em quem está analisando crédito e financiamento junto ao banco. Promessa ou compromisso? O imóvel já existe. É fácil, né? Se tem dívida e é palpável, eu consigo pegar compromisso. Se não tem dívida, eu não consigo pegar, é promessa. Então, normalmente, imóvel na planta é promessa. Isso, eu costumo dizer, é igual aquela situação, o sujeito chega na namorada, vou casar com você. Só ele e ela. Professor, é compromisso ou promessa? Uma promessa, né? Bem nascer vergonhas ainda, não tem nem testemunha, né? O sujeito já fala na frente de todo mundo, vou casar com você é meu sogro, tá aqui as alianças, tá aqui isso, aquilo, vamos marcar o dia do casamento. É um compromisso, já gera dano moral. Olha a diferença, né? Promessa, eu não enxergo. Vai construir. Ou não terminou, construiu parte. Compromisso eu enxergo. Nunca mais você erra, tá bom? Tudo tem um jeitinho didático para aprender, tá bom? Um grande abraço, sucesso, obrigado por tudo. Tchau, fui!